Essa condição é a mesma para no caso de 3 entradas, que também é uma possibilidade comercial. Então, você consegue comprar um CI com isso, tá? Então, como que fica aqui nesse caso? Vamos falar sobre a porta OR. Então, como que ela funciona? Voltando lá para a condição que a gente tinha. Nesse caso aqui, a gente só tem 2 entradas. Então, como que fica? A gente só tem entrada A e B. Aqui a gente colocando todas as condições, né, possíveis. 0, 0. Sempre lembrando que quanto mais entradas tivermos, maior vai ser a tabela, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente só tem 2 entradas, seria o equivalente a 2 elevado ao quadrado. Então, são 4 possibilidades diferentes, tá? Então, como que ficaria? 0 e 0, a gente tem saída 0. Então, aqui, saída 0. O próximo seria, ó, o A igual a 0 e o B igual a 1. Então, como que fica? A igual a 0, B igual a 1, saída 1. Então, a gente vem aqui, saída 1. Em seguida, a gente tem essa terceira condição. Então, o A igual a 1 e o B igual a 0. O A igual a 1 e o B igual a 0, a gente tem a saída igual a 1. E na última condição, os dois igual a 1. Então, o A e o B igual a 1, a saída também se mantém 1. Então, a porta OR nada mais é que o quê? A questão da soma, né? Então, a expressão dela é A mais B. Então, se uma das entradas for igual a 1, a saída já vai ser 1, tá? E no caso aqui das duas sendo 1, ela também vai se manter em 1, ok? E aí, essa condição é a mesma para no caso de 3 entradas, que também é uma possibilidade comercial. Então, você consegue comprar um CI com isso, tá? Então, como que fica aqui nesse caso? Então, a gente tem A, B e C de entrada e a saída S, ok? Então, a gente tem lá 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 e 0 e 1. Aqui a gente tem 0 e 0, 1 e 1, 0, 0, 1 e 1. Já o último vai ser 4 zeros e 4, número 1. Ok? Então, nesse caso, vai ficar o quê? Aqui, a gente pode usar todas as possibilidades. Então, ó, 0, 0 e 0, saída igual a 0. 0, 0, 1, saída igual a 1. E aí, nesse caso aqui, para não prolongar, a gente fica como, então? 0, 0 e 1, o próximo 0, 1, 0, ele fica saída 1. Ele demora um pouco aqui para ele poder processar, tá? Que é questão de ele fazer a leitura da entrada. Então, aqui, com 1 também, próxima condição, 1, 0, 0. Aí, ó, ele processou, então fica 1, 1, 0, 1, se mantém, 1, 1, 1, 0, e todos também igual a 1, ele vai se manter também, tá? Então, também aqui outra forma de você ver o nível lógico que tá, no caso da simulação no Proteus, é através desse quadradinho. Então, aqui, ó, ele mostra, ó, quando ele está em vermelho, significa que ele está em nível lógico alto. Então, seria 5 volts, 10 volts, ele vai estar nesse nível lógico alto. E quando ele está no zero, ele fica azul, tá vendo? Que é o equivalente como se ele tivesse conectado ao terra. Então, isso é uma forma também de você conseguir identificar como que tá, ó. Aqui ele agora ele processou, ó, e aí a saída ficou igual a zero. Uma outra questão também é assim, quando você tiver um circuito, nesse caso aqui, ó, a gente tem um CI com 2 entradas e uma saída. Mas imagina agora se a gente tivesse 3 entradas e uma saída, mas que a gente não tivesse a CI. Como que a gente faria? Nesse caso, daria para fazer o seguinte, ó. A gente tem, imagina que a gente só tem esse CI com 2 entradas, só que a gente precisa no nosso projeto de algum que tenha 3. Então, a gente consegue vir aqui, ó, a porta lógica OR, tá? Ele mostra aqui ela em miniatura como que fica. E como que ficaria aqui, ó? A gente poderia muito bem fazer o seguinte, a gente utilizar 2 portas, tá? OR, e aí conectar a saída dessa primeira na entrada da segunda.
porque aí, nesse caso, a gente teria a seguinte situação, aqui uma saída só, e aqui a gente teria as 3 entradas. Ele seria equivalente a esse daqui de 3 entradas, é a mesma coisa, tá? Então, se você já tiver um CI, você já está utilizando uma porta lógica OR, ou a IND também é a mesma ideia, tá? É possível, então, utilizar 2 portas dele, de CI, que ele costuma ter ali 4, né? Em cada CI, então é possível utilizar essas 2 portas para poder ter o mesmo resultado de uma de 3. Então, aqui, se a gente vier e simular essa condição, o que a gente tem? Ó, 0, 0 e 0. A gente tem aqui a mesma coisa, ó, saída 0. Se eu colocar aqui 1, mesma coisa. Se eu colocar aqui, é a mesma ideia. Então, essa condição, se você tiver, então, só o CI com uma porta OR de 2 entradas, é possível você utilizar essa configuração para simular uma mesma de 3 entradas.